Boa noite, olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas à aula Viva Mais Leve. Bom, meu nome é Tsukiya Takagi, me chama de Tsu, eu sou personal organizer, eu sou especialista em organização residencial há 8 anos e hoje eu quero muito ensinar para você o caminho para você sentir paz ao chegar em casa, com uma organização leve, funcional e possível, mesmo que você não saiba por onde começar. Bom, tem muita gente que me pergunta o que que é essa coisa de paz. Sentir paz ao chegar em casa, para mim, é você ter uma casa aonde você quer chegar depois de um dia cansativo de trabalho. É uma casa onde você gosta de ficar. É uma casa que tem vazios, né, espaços vazios, respiros, onde você realmente consegue relaxar, né, quando você realmente sente folga. É essa casa onde você sente paz ao chegar. E quanto à organização leve, funcional e possível, leve, para mim, tem dois sentidos: a leveza que você realmente conquista através da organização e que a organização ela é leve, ela não sobrecarrega você. Funcional porque você faz com que a sua casa funcione para você. E possível porque você consegue colocar na sua agenda. Você consegue, apesar de você trabalhar o dia inteiro, apesar de você ter filhos, pais para cuidar de cachorro, gato, você consegue adaptar a sua agenda. Isso é possível. E eu sei que você pode estar falando para mim, isso é impossível, né? Isso é muito bom para ser verdade. Mas eu gostaria que você ouvisse da boca das minhas clientes que utilizaram esse método através da consultoria online e elas chegaram a essa paz, né? Elas conquistaram essa paz ao chegar em casa. Gostaria de compartilhar com você. Vamos lá? O que que você sentia na sua casa que você chegou à conclusão, eu preciso mudar? Acho que foi um desconforto. Primeiro, vi a bagunça, vi a gaveta desorganizada e eu pensei, eu preciso de ajuda. E a sensação que eu tinha antes era de que nunca na vida eu ia mais conseguir fazer alguma coisa. Eu ia, assim, ficar nesse emaranhado confuso até morrer. Quando eu olhava o meu ateliê, eu pensava que eu estava paralisada. Eu não consigo começar nada nesse ambiente aqui. Eu sentia uma grande confusão ambiental. Ambiental no sentido de não achar o que eu precisava, de demorar para encontrar as coisas. Então, eu estava sentindo que a minha casa, principalmente o meu escritório, o meu depósito, estavam muito bagunçados e eu percebi que isso só ia aumentando o meu estresse, a minha ansiedade. Depois que você colocou em prática o meu método, o que que você sentiu de diferença? De sufocante foi assim para um estado de tranquilidade. Mas o que o método da Tsu me trouxe? É uma organização que torna o espaço funcional, fácil. Esse método seu me trouxe leveza, me trouxe paz. A sensação que eu tive mesmo é de leveza, de alívio, de bem-estar. Então, a sensação de paz, de tranquilidade, de prazer em abrir um armário e estar organizado, que antes não tava nada. O resultado, acho que é a leveza. Me trouxe funcionalidade. E é isso que eu fui buscar com o seu método. O seu método, ele promove uma organização de uma maneira possível e funcional. O seu trabalho, o seu método é muito potente, porque não só transforma o ambiente, transforma a vida da pessoa. Uma sensação assim de conquista, assim, né? Conseguir. Eu sinto que eu tenho muito mais leveza, muito mais paz, assim, porque agora tá tudo no lugar. A sensação é que você pode tudo. De alguma forma, você
traz uma paz para sua vida. Não tenha dúvida que traz paz quando você vê essas coisas arrumadas. É possível dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. O método, seguindo ele, é possível essa transformação. Nossa organização é tudo de bom. Então, vocês viram que são pessoas normais, né, mulheres, vida real, filhas, algumas mães, algumas avós, e todas elas ou trabalhavam fora o dia todo, ou trabalhavam o dia todo em casa. E a unanimidade é que todas elas me disseram no início, né, da consultoria online, Tsu, eu não sei por onde começar. E aí eu queria, antes de entrar no conteúdo, explicar para vocês como eu cheguei nesse método. Eu estava vendo até a resposta das pesquisas, né, da pesquisa que vocês mandaram para mim, e eu acho que eu tinha uma vida muito parecida com muitas de vocês aqui hoje comigo. Eu acordava muito cedo, saía às 6 horas da manhã, eu pegava um fretado lá, aqui na Marginal Pinheiros, e eu trabalhava lá em Barueri. E eu voltava para casa às 7, 7h30 da noite, isso quando, né, não tinha aquelas reuniões de última hora, eu perdi o fretado, aí eu voltava às 10, 11 horas da noite. Eu me lembro como se fosse hoje, eu abria a porta, assim, de cara eu via a mesinha de centro da sala e sempre estava entulhada de coisas. Ou era mochila, ou era uniforme, ou era restinho do lanchinho que alguém fez à tarde. E aí, no sofá, toda amarrotada, tinha as roupas, né, que os meus filhos pegavam para mim do varal, e na época eles eram pequenininhos, então virava uma bolinha de roupas todas amassadas lá. E abrindo mais um pouco a porta, eu enxergava a mesa da sala de jantar, também toda cheia, toda tomada de folhas, livros, lição de casa. E aí a gente tem que fazer o jantar, né? Então eu ia para a cozinha e eu via a pia cheia, e não era de louça. Os meus filhos, eles faziam a parte deles, eles lavavam a louça, mas tinha muita coisa que já não cabia mais nas gavetas. Então, era compras do final de semana anterior que não cabia mais na despensa, não cabia mais na geladeira. E aí você ia para a despensa, né, preparar o jantar, não conseguia encontrar, demorava, abria a geladeira, tinha lá Tupperware de 2 semanas atrás. Eu só queria sentir paz ao chegar em casa e eu não conseguia. Isso porque a minha casa não era tão caótica assim, mas eu não conseguia sentir paz. E nesse turbilhão, eu lembro que eu entrei no elevador, era uma sexta-feira de manhã, bem cedinho, e a minha vizinha entrou junto comigo, ela é médica, e ela me viu toda cabisbaixa. Ela falou: relaxa, hoje é sexta-feira. E diz que quando eu ouvi sexta-feira, eu comecei a chorar, assim, lágrimas começaram a escorrer, assim, no meu rosto. E eu até me arrepio, assim, eu lembro as palavras que eu disse no dia. Eu falei, eu me lembro, ou eu começo a pensar no desespero que eu vou sentir no domingo à noite. Eu não assisti ao Fantástico, mas é meio, né, quando você ouve a entrada, o final do Fantástico, que você fala assim, meu Deus, a semana vai começar. Nesse dia, eu fui para o trabalho mesmo assim,
Eu fui parar no hospital e eu recebi o diagnóstico de exaustão. Na época a gente chamava burnout de exaustão. E um mês depois eu pedi as contas. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo que isso me deu um alívio muito grande, eu perdi o chão, porque na época eu tinha 47 anos e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para me recolocar no mercado? Mas, na bem da verdade, eu não queria mais voltar para o corporativo, mas eu também não sabia o que fazer, empreender com o quê? E nessa época, a minha cabeça estava tão pesada, tão confusa, que eu acho que eu comecei a tentar colocar em ordem as coisas no meu entorno. Eu comecei a arrumar e limpar a casa. Quando eu terminei, depois de alguns dias, eu senti um alívio tão grande, tão grande. E na época, eu conheci o programa da Micaela Góes. Não sei se alguém já assistiu, Santa Ajuda. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu acho que uma semana depois eu fui fazer matrícula na OZ, Escola OZ Organize Sua Vida. Eu acho que é uma das pioneiras aqui do Brasil em organização. Aí eu fiz o treinamento, me formei personal organizers e assim, nasceu um propósito, que é eu quero levar esse alívio para as mulheres que sofrem com o caos dentro de casa, né, que não conseguem sentir paz ao chegar em casa. Só que nem tudo foi assim um mar de rosas. Eu comecei a trabalhar, na época eu não conseguia ainda serviço, né? Não conseguia clientes para a organização e eu pedi ajuda das minhas amigas personal organizers e eu trabalhava como assistente. E assim, sem demérito nenhum, tá? Do projeto, do serviço, da prestação de serviço dessas meninas, que elas tinham uma qualidade impecável, mas eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia encontrar satisfação. E aquilo ficou me incomodando durante um bom tempo e eu não entendia por quê. A sensação que eu tinha é que a gente ia na casa das clientes, pegava tudo que elas tinham, categorizava, dividia por famílias, né? E a gente colocava em gavetas com dobras perfeitas, pilhas perfeitas, e tudo em caixas lindas, maravilhosas. Algumas até a gente mandava fazer as caixas e tudo mais. O final, a casa ficava maravilhosa. Só que eu comecei a pensar, falei, gente, ninguém quer se desapegar, né? E mesmo quando entrava alguns projetos individuais para mim, eu sentia uma certa resistência das pessoas fazerem a tal da triagem. O que que é triagem? Triagem é uma das fases da organização e eu diria que hoje eu sei, eu digo que é a fase mais importante da organização, que é o momento onde você escolhe, você faz a decisão do que você quer para a sua vida e liberta o resto. E eu via que muita gente tinha resistência e no início eu não queria perder, né, projetos e eu não queria entrar em conflito e tal e continuava fazendo. Mas chegou uma época, depois de meses, talvez já tenha passado até ano, que eu comecei a falar, não, eu me senti numa encruzilhada de verdade. Ou eu continuo fazendo isso e as pessoas continuam dependendo do meu trabalho para colocar a casa em ordem, ou eu ensino as pessoas a organizarem suas casas, eu ensino as pessoas a criarem um sistema que funcione na casa delas. E, nossa, foi uma coisa bem grande, assim, né? O dilema, enfim, não era bem dilema, mas essa decisão que eu tinha que tomar. E nessa época começou o Covid. Aí a gente não conseguia mais atender na casa das clientes, mas no fim foi uma ótima oportunidade para mim, porque eu comecei a revisar toda a organização da minha casa.
e eu vi o quantos erros eu tinha cometido, porque eu tinha feito triagem, só que não a triagem. E eu tinha dado muito mais ênfase no armazenamento, que eu chamo de armazenamento, que é você otimizar o teu espaço, aproveitar o mínimo de espaço que tem na sua casa para colocar mais coisas. Então a gente pegava aquelas caixas, eu categorizava tudo, colocava tudo em caixas. Na hora é muito bonito. O alívio é assim instantâneo de você ver o antes e o depois e fala assim, uau, que linda a casa. Só que no dia a dia você vai percebendo, por mais que você coloque em caixas, cestos, tem um monte de coisa que você não usa e você fala assim, nossa, está tomando meu espaço, por que que eu guardei isso? Por que que eu fiz tanto detalhamento? Por que que eu coloquei tanta etiqueta em caixas para coisas que eu nem uso no dia a dia? E nessa época, eu comecei a estudar a fundo sobre o apego. E eu estudei, eu sou japonesa, né? Então eu comecei a ir atrás do método japonês, né, de organização. Se tinha alguma coisa interessante, eu vi muito podcast, eu vi muitos vídeos e foi muito interessante. Eu, inclusive, estudei nessa época artigos sobre neurociência. Eu não sou especialista, mas eu gosto muito do tema, a forma como a bagunça impacta a nossa vida, a nossa saúde mental e como o cérebro funciona, né? E como usar isso a nosso favor. E estudei muito sobre hábitos. Li, assim, devorei livros sobre hábitos. Aí eu conheci uma coisa que explodiu a minha cabeça, que foi o Danshari. É de uma é, personal organizer, que ela era dona de casa quando criou essa metodologia, através de uma filosofia dos preceitos de yoga que ela tinha estudado na época da faculdade. E ela sofria muito com a bagunça na casa dela e ela trouxe essa metodologia, ou ela trouxe essa filosofia e criou a metodologia. O Danshari, Dan em japonês é recusar, no caso, como ela coloca, recusar o desnecessário. O chá é o eliminar o excesso. E o ri é separar, né? Separar-se do apego, em tradução literal, mas é desapegar-se, né? Das coisas que não te representam mais, não fazem sentido mais você ter em casa. Quando eu conheci esse método, eu falei, gente, é isso que eu precisava. E aí eu criei, né? Fora o Danchari, tudo que eu acreditava, e eu criei o método e eu assim, consegui construir, criar a minha consultoria online, vamos juntas. E assim que eu fiz o projeto piloto, a hora que eu vi o resultado, eu falei, nossa, é isso que eu precisava. Porque eu percebi que as pessoas, né, que a família conseguia criar o seu próprio sistema, seguindo um passo a passo, na ordem, uma sequência estratégica de mini ações, para conseguir seguir a jornada inteira e chegar na tão sonhada paz ao chegar em casa. Foi muito gratificante para mim quando eu consegui visualizar o resultado de uma consultoria online. Aí, é, passei, trabalhei nas consultorias e eu queria compartilhar com você o caminho, né, os primeiros passos dessa metodologia, porque para mim, a organização existe para facilitar a sua vida, não é uma coisa a mais que você coloca na sua vida para ter que carregar, que ter que aprender, perder tempo. Não, a organização, ela te ajuda no sentido de encontrar o teu essencial. E quando você tem o seu essencial, muita gente fala, eu não tenho tempo, eu não tenho energia nem disposição para ficar organizando a casa, mas a verdade é o contrário, quando você descobre o teu essencial, você tem a certeza de que você tem o tempo e
a energia para cuidar daquele essencial. Eu vou me fazer entender já já. Deixa eu ver aqui nas minhas colinhas se eu consegui passar. Uma coisa que eu descobri ao longo desses 6 anos que eu estou atuando com a consultoria online é que mesmo à distância eu consegui passar o conhecimento, as ferramentas para que as pessoas criassem consciência de onde elas estavam e o que elas precisariam fazer para chegar lá, né? Para chegar a esse estado de alívio, de bem-estar. E isso para mim foi muito satisfatório, muito prazeroso. E é isso que eu queria compartilhar com você agora. Bora lá. Eu pensei aqui em 3 erros que eu vejo muitas vezes, ainda hoje, né? Comecei vendo ali no presencial e ainda hoje eu vejo as pessoas cometendo. Talvez muitas de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas fica comigo que tem uma profundidade que eu preciso que vocês conheçam, né? Fica comigo, vai valer a pena ficar comigo até o final. É a diferença entre organizar e o arrumar. O arrumar, para quem nunca ouviu sobre isso, é quando, de uma maneira bem humorada, é quando o seu porteiro liga no interfone e fala assim, a sua sogra está subindo. O que você faz? Você fala assim, meu Deus, né? Você pega aquela mantinha, coloca tudo que está solta por aí, toda a bagunça, você coloca, faz uma trouxinha, joga aqui na cama, fecha a porta, tranca o quarto. Isso é o arrumar, é trazer um alívio momentâneo, estética, né? Um formato estético aceitável, bom, mas ele é momentâneo, ele não atinge a raiz do problema. Já o organizar é uma coisa muito diferente. Suponhamos uma mesa de trabalho, que tenha folhas soltas, livros, revistas. O arrumar é você pegar essas folhas, né, fazer uma pilinha, colocar, pegar os livros, endireitar ali, deixar as revistas, idem. Isso é arrumar. Quando você bate o olho, né, a mesa está limpa, estão pilhas, parece que estão em ordem, mas ela não funciona. Sabe por quê? Porque quando você arruma, você não toma decisão, coisa que você tem que fazer na organização. Na organização, você é obrigada a decidir. E às vezes a gente não está muito afim de decidir. E daí que eu queria pegar essa profundidade e passar para você 3 coisas que te impedem de tomar uma decisão. Suponhamos que essa seja a sua mesa. Inclusive aconteceu comigo em dezembro. Agora acabei de atender uma organização online de escritório, de home office. E era um escritório super fofinho, super bem planejado, mas tinha muitas folhas soltas, pastas, livros, revistas, assim, pelas bancadas inteiras. E, e se eu, na época, eu tivesse falado algo do tipo, vamos organizar essas folhas? Talvez ela tenha me dito assim, ai, Tsu, tem tantas folhas aqui, né? Vamos começar por alguma outra parte? Depois eu vejo isso. Qual o sentimento o que impediu dessa minha cliente? Não foi o que aconteceu, tá? Ela botou a mão na massa, a gente resolveu tudo. Mas que poderia ter impedido ela de tomar uma decisão, de organizar, ou de descartar, ou de colocar um fichário, ou de colocar numa pasta e colocar numa gaveta para ficar mais fácil, né? De tomar uma decisão em relação a essas folhas. A preguiça. A preguiça aparece quando o trabalho parece insano, muito grande. Você fala, você prefere deixar para depois, você acaba procrastinando porque prefere fazer outras coisas. Depois a gente pensa sobre isso. Mesmo porque, para ela, tinha informações importantes nessas folhas.
Inclusive, ela me contou depois que ela perdeu um investimento porque ela não sabia onde estava a senha que ela deve ter, né, marcado nessas folhas soltas. Enfim, isso acontece no dia a dia, não acontece? Então, para que isso não aconteça, primeiro, em vez de folhas soltas, use agenda, um caderno, né, aquele bullet journal, né, que eu adoro. Ou define, por exemplo, coloca na gaveta, coloca numa pasta, à mão ou guardada. Esse tipo de decisão você tem que tomar. Por exemplo, livros. Talvez eu pergunte para você o que você quer fazer com esses livros. E você fale assim: então, eu não li, eu nem gosto desse tema, mas eu ganhei de uma pessoa muito querida. Então, deixa aí. Qual o sentimento que impediu ela de tomar uma decisão? A culpa. A culpa de estar abrindo mão de uma coisa que ela ganhou de presente. Revistas, vamos lá. O que que você quer então fazer com as revistas? Ah, eu já li todas, mas deixa aí, que talvez eu vá usar um dia. É diferente dizer assim, não, deixa aí, que ainda vou consultar para esse projeto que eu estou fazendo, para esse trabalho que eu estou fazendo, então deixa aí. É uma coisa palpável, uma coisa que vai ter uso de verdade. Só que nesse caso não, alguma coisa imaginária no futuro, talvez. E daí a gente consegue trazer um pouquinho mais de exemplos, e eu queria ver se você não se identifica com algumas delas. Você não consegue se desapegar de uma roupa ou um item que você pagou muito caro por ela. Quem nunca? É porque aí você fala assim, ué, mas você está guardado aqui, você vai usar? Ah, eu não vou mais usar, mas eu paguei tão caro. Ou itens que lembram o teu passado. Quem nunca? Você que é mãe, roupinha de quando eles eram pequenininhos, filhos já adultos hoje, né? Mas a gente guarda uma pecinha ou outra, eu guardo uma meia que os meus dois filhos usaram. Desse tamanho assim, cabe no meu dedo. Isso eu guardo porque me lembra muito, me leva de volta para o meu tempo feliz, né? Com a mãe coruja. Isso não é o problema é quando você tem caixas e caixas de desenhos, de agenda, né, da escola, quando via com aquelas mensagens, cartinhas, porque você lembra da época de quando eles eram pequenos, quando você era mãe, era solicitado o tempo todo, era cansativo, mas era tão bom. Ou da época que você era executiva, né? Você guarda ainda o tailleur, o salto alto. Hoje você nem usa, mas você guarda para lembrar crachá, né? Cartão de visitas, agendas, livros da época, para lembrar o que você fez, o que você realizou, como se você precisasse de evidências, provas para provar que você fez ou você realizou alguma coisa do que você foi um dia. E aí tem as coisas um pouco mais sérias, né? Que são quando alguém querido nosso parte, falece e deixa a herança para a gente. A gente sente muita responsabilidade em abraçar esse legado. Pode ser coisa simples, tipo doação da tia, aquele jogo de porcelana de 36 xícaras, sendo que você não tem nem espaço para meia dúzia de xícaras aí na sua casa. E aí você recebe, você fala, não, eu preciso receber. O que que é isso? É a culpa de falar, não, não quero. Né? O violão, uma outra cliente tinha o violão do pai. Nesse caso, eu acho que ela queria mesmo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso quando você recebe porque você quer ficar. Mas eu digo, sei lá, da máquina de costura da mãe, sendo que você nem costura, e assim por diante. Você pega esse legado e você se responsabiliza por ela. Como é que a gente pode trabalhar isso? Isso tudo é culpa. Ou artesanato que você tem, né? As suas obras, bibelôs, santinhos, coisas religiosas, isso é bem complicado de você abrir mão. Ou aquela camiseta novinha,
que você ganhou de um vereador que você nunca ouviu na sua vida, mas você fala assim, não, mas tem função, pode usar, eu posso precisar um dia. Percebe falando isso? Não cai umas fichas falando assim, nossa, não faz sentido ter isso na minha casa, ocupando a área de armazenamento da minha casa. Vocês não têm essa sensação? Pois é. O erro número 2 é quando você ouve na internet, eu ouço a rodo isso na internet, e não está errado, tá? Mas você decidiu o lugar de cada coisa segundo a categorização, segundo a categoria. Categoria nada mais é do que a família. Por exemplo, na cozinha, categoria de panela, categoria de pratos, talheres, copos e assim por diante. E aí eu gosto de usar esse exemplo porque acho que é fácil de entender. A gaveta de panos de prato e toalhas de mesa. A minha está lotada, eu preciso tomar uma ação, né? Preciso tomar uma decisão. No meio desses paninhos, tem alguns é, com estampas natalinas. Aí você ouviu dizer que todas as toalhas deveriam ficar juntas, porque são da mesma categoria, e você soca ali na gaveta, e toda vez que você vai pegar uma toalhinha, um paninho, você sofre porque fica emperrada a gaveta, pula um paninho. Entende por que que isso não funciona? Por que que pegar dicas assim da internet não funciona? Porque não é personalizada, porque não leva em consideração as tuas necessidades ou as necessidades de quem mora junto com você. E não leva uma outra coisa em consideração, a rotina desse ambiente, dessa casa onde essas pessoas moram. Faz sentido para você isso? De repente, você vê uma organização de uma casa, decoração, né, capa de revista. Aí você aplica em casa e você fala, ué, não funciona, porque não levou em consideração o teu tamanho. Eu sou baixinha aqui em casa. E se não levar em consideração o meu tamanho, não funciona para mim. Ou, de repente, você quer trazer responsabilidade, né? Criar autorresponsabilidade dos teus filhos pequenininhos na hora de preparar o lanche, ou de preparar a lancheira, né? Com um suquinho, sei lá, um bolinho. Onde que você colocaria? No lugar onde eles pudessem alcançar. Ou, de repente, você chamou seus pais para morar com você, porque eles estão com comorbidades, eles têm dificuldade de movimento. Então, onde que você colocaria as coisas que eles usam com mais frequência? Perto dos olhos dele, não lá muito embaixo, porque ela não consegue ajoelhar, não consegue agachar, e nem muito lá em cima, porque ela não consegue esticar a mão. Não faz sentido isso? Tem um outro exemplo que eu sempre lembro, que uma vez eu fui fazer organização presencial, isso foi. Quando eu entrei assim na sala, tinha uma fila assim de sapatos masculinos, assim, bem enfileiradinhos, bem organizados, mas eu achei engraçado, que tinham vários pares assim. E quando eu fui fazer o diagnóstico com a cliente tinha essa ideia de que as categorias deveriam ficar todas juntas, e ela tinha uma senhora marcenaria no fundo da área de serviço, um pouco longe da porta de entrada, e ela tinha colocado todos os sapatos lá, mas o marido dela não tinha nem tempo nem paciência de ir toda vez lá no fundo, pegar e usar, e ele resolveu por conta, né, colocar a rotina, a necessidade dele ali funcionando. E aqui é coisa simples, você poderia colocar uma sapateira simples, pequenininha, só para ele, e se você não tem esse problema, você iria buscar, né, no fundo da casa. Ou você também poderia colocar nessa mini sapateira. Veja que nada impede de você colocar categorias separadamente. É interessante que você coloque junto, porque é fácil de você lembrar, né? Mas isso não impede que a sua rotina, a sua necessidade seja colocada como prioridade, ok?
Dito isso, vamos para o erro número 3. Erro número 3, eu vejo muito, até em opinião de pessoas que eu falei, não, ela entende do assunto, mas às vezes essas pessoas agem de um jeito que eu falo assim, será que ela entendeu mesmo o que é organização? Que é, organização é um evento. Fez a organização, nunca mais eu preciso mexer. Eu lembro que quando eu atendia projetos presenciais, as pessoas, as minhas clientes chegavam para mim falando assim, Tsu, você não sabe como eu estou feliz, porque eu nunca mais vou precisar organizar minha casa. Eu assim, meu Deus, como é que eu vou explicar para ela que não é bem assim, é só que não. A organização, lógico, quando a gente implanta um sistema, você só precisa manter, né? Isso facilita demais? Com certeza, com certeza. Mas, concorda comigo que se você soubesse como implantar o seu próprio sistema, porque ninguém mais do que você para entender as suas necessidades, entender as necessidades da sua família e as rotinas que acontecem lá. Por mais que eu faça o diagnóstico, você mais do que ninguém sabe as suas dores, né? Sabe onde aperta ali o sapato. Então, quando você tem essa liberdade, eu ia usar a palavra controle, mas controle eu não gosto muito, parece. Eu gosto da liberdade, né? A minha amiga, parceira Lud, me ensinou isso. Quando você tem a liberdade de você criar o seu próprio sistema, você mantém. Lógico, porque você quer que a casa continue funcionando em ordem, bonita, né? Mas existe um outro fator importante, porque a organização ela não é estanque. A organização, eu ouvi dizer, eu não sei da onde, tá? Mas eu não sei se isso é verdadeiro, mas é bonito de se ouvir, que a organização ela é orgânica, ela se molda, vai evoluindo ou se construindo conforme as fases da nossa vida. Então, veja você, você que, por exemplo, morou sozinha, né? Você organizava a sua casa de um jeito, ou quando morava com seus pais. Quando você casou, a organização da sua casa, do guarda-roupa, enfim, mudou completamente. Quando você teve filho, a mudança é maior ainda. Quando vêm os pais morar junto com você, existe a necessidade da adaptação também. Você percebe que a organização, ela não é somente mantida quando você chega na paz, né, de você falar assim, consegui, mas você precisa mantê-la e se adaptar às diferentes fases da vida também. Concorda comigo? E aí, agora, eu queria eh, compartilhar com você a minha tela. Vamos lá. Opa, cadê? Funciona bem? Vamos lá. Vamos compartilhar minha tela. Pronto. E pronto. Quando eu comecei a fazer as lives, né, até no meu perfil, eu sempre falava sobre isso, mas o tal do mapa, que eu falo para você, eu posso muito bem te entregar um mapa, falando assim, com um xizinho, falando assim, é aqui que vocês têm que chegar. Vocês já ouviram eu falando, né, isso? A gente viu os erros, né, a gente agora vai falar sobre as soluções, tá bom? Aqui é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu preciso, antes de você pensar aonde eu quero chegar, eu preciso que você saiba, que você tenha consciência de onde você está nesse mapa. Faz sentido para você? Caso você não tenha consciência de onde você está, você não consegue traçar uma reta, uma rota, essa jornada até onde você quer chegar?
Faz sentido isso para vocês, meninas? Porque às vezes eu vejo muita gente que ainda não entendeu a importância da organização, que ela não entendeu onde ela está. Não é aquela história, né? Eu me encontro na bagunça, mas a coisa ficou tão normalizada, tão batida, que a pessoa não sabe o quanto aquela bagunça, que nada mais é do que o resultado do excesso de coisas, tá? Para mim, bagunça é excesso de coisas, está afetando a sua mente. Outro dia, um amigo meu, a gente estava numa uma reunião, compartilhei a tela, e ele viu no meu Chrome 22 abas abertas. Ele falou assim, sua louca, né? Diminui, depois reclama porque o seu computador está lento e você não sabe por quê. É a mesma coisa com a nossa vida. Quando tem muitas abas abertas, é mais ou menos assim, sabe aquelas pendências que você começa a fazer e você deixa pela metade? Uma organização que você começou a fazer no seu quarto, aí você falou, ah, não tenho mais tempo nem disposição, você parou. Uma coisa que você começou a fazer na sua cozinha, tudo pela metade, e aquilo cansa, sabe por quê? Porque talvez você não perceba, mas aquilo é como abas abertas que vão drenando ali a memória, a energia ali do seu computador, vai gastando ali, sabe? O CPU, enfim, eu não entendo muito bem disso, meu amigo que sabe. Mas entende onde eu quero chegar? Então, mais do que saber onde a gente quer chegar, eu quero que você entenda. Tem muitas abas em aberto aí na sua vida, tem muitas pendências que está acarretando cansaço mental, aqueles desabafos que a gente ouve, "Tsu, eu não consigo nem mais dormir à noite, porque meu quarto está um caos, o meu closet está um caos, né, a minha vida está um caos. Bora ver com outros olhos. É como se você entrasse na sua casa como se você nunca tivesse entrado. É um exercício que eu convido você a fazer. Entra e olha para sua casa, assim, com olhos de principiante, olhos de quem nunca entrou ali. Você vai enxergar muitas coisas que no dia a dia passa batido, e aquilo o teu cérebro está captando tudo. E aquilo cansa, aquilo drena a energia, drena o teu tempo, porque você perde produtividade. Bora, então, criar uma jornada, né? O que que você precisa fazer? Primeiro, entender onde você está para traçar a rota para onde eu vou apontar aqui para você. Para lá. Então, aqui eu sempre falo, né? Não adianta você ter a jornada, porque a organização não é uma coisa que você faz assim de um dia para o outro. Mesmo porque a bagunça não surgiu do nada, não é? As coisas não vieram para sua casa com as suas próprias perninhas. Ou você comprou, ou você permitiu entrar e permitiu ficar, que é pior. E pior ainda é você nem saber que as coisas estão lá na sua casa, ocupando o seu rico espaço, área de armazenamento. Eu sempre brinco, né? Que tem muita coisa solta por aí. A primeira coisa, não organiza isso que está solto, não. Organiza a área de armazenamento. Com certeza você vai se espantar com as coisas que estão lá, sabe? Geladeira, despensa. Imagina quanta coisa já vencida que está lá, ocupando o seu espaço muito precioso. Então, bora aqui. Se eu fosse passar para você essa jornada, eu chamaria essa primeira etapa de despertar. O despertar é exatamente o que eu acabei de falar, de você ter a consciência, de falar assim, nossa, eu estou aqui, realmente eu preciso de ajuda, né? A bagunça realmente está afetando a minha vida. E aqui eu já faria mais, eu prepararia você para a próxima etapa, que muita gente, né, eu estudo sobre o desapego, e muita gente tem muito medo e insegurança em relação ao futuro, de um futuro imaginário, que pode nunca acontecer, ou culpa de abrir mão das coisas do passado, culpa ou medo também
de abrir mão e perder as suas provas, evidências das suas realizações, dos seus feitos. Falando agora, talvez você comece a pensar, falar, nossa, realmente guardo muitas coisas por culpa, guardo muitas coisas por medo e tem muita coisa habitando o meu espaço por preguiça minha de tomar uma ação, tomar uma decisão em relação a eles, né? E aí, aqui eu já mudaria a mentalidade, traria a mentalidade essencialista para encarar o segundo passo, que, na minha opinião, eu chamaria de primeira vitória. Muita gente, na época que comecei a falar sobre o desapego, me mandou fotos falando assim, Su, que alívio, que conquista, eu consegui. E é justamente isso, não precisa fazer a triagem da casa inteira. Você pode fazer de um espaço. E é exatamente isso, você precisa ter micro vitórias para justamente o teu cérebro entender isso é legal. E isso ajuda a reforçar a criação do hábito, lembra? Da identidade, né? Que você precisa acreditar que você tem aquela identidade daquela pessoa, que tem o comportamento que você quer ter. Eu quero ser uma pessoa desapegada e organizada. E prova para si mesmo, e muitas vezes, repetindo o desapego várias vezes, até criar o hábito, e isso se torna automático. O teu cérebro nem aí mais com você, no sentido da triagem, não está nem aí mais para se desapegar das coisas, isso vira automático. Você não quer chegar nesse nível? Fazendo esses pequenos passos, né, dividir essa trajetória grande, que se você visse ela inteira, você ia falar assim, ai, que preguiça, e talvez você procrastinasse. Quando você divide em microetapas, você tem mais vontade, tem mais relevância, tem mais desafio, é um desafio que cabe na tua capacidade, né, de você falar assim, não, isso eu consigo fazer, isso te empurra mais ainda. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, bora seguir. O terceiro passo eu chamo de o aterrissar. Aterrissar, eu gosto muito desse verbo, dessa ação, porque quando você consegue chegar ao seu essencial e consegue decidir o lugar de cada coisa, levando em consideração as suas rotinas, a sua necessidade, é como se você pudesse tudo, né? Como uma cliente fala assim, é a sensação, eu posso tudo. E aí você finca o pé no chão, de você falar assim, eu posso, eu consigo. E eu vou conseguir chegar na fase seguinte, que é a paz. Aqui você fala assim, hoje eu sei do que a Tu estava falando. Os espaços vazios que compõem o meu ambiente, que tem um significado que não precisam ser preenchidas, meninas, esses espaços não precisam ser preenchidos, porque tem um significado, assim como na música, tem as pausas. Imagina se todo vídeo não tivesse pausas. Dramática, né? Meio poético. A paz de ter o relaxamento de uma casa que te convida ao descanso. Você não gostaria de ter uma casa que te convidasse a relaxar, a descansar e não a ter tanto estresse como hoje? Só que aqui tem um plot twist, porque não é aqui que acaba. Eu descobri que não acaba aqui. Eu falei justamente sobre isso no erro número 3. A organização não é estanque, não acaba. Ela não é uma linha de chegada. A organização é o caminho que você percorre, é mudança de estilo de vida, é mudança de hábitos. Você se transforma, literalmente. Não só a casa se transforma, mas as pessoas que moram nessa casa, leve, que habita o essencial, que tem os espaços vazios, te proporcionam essa transformação. E você precisa manter isso, que eu chamo aqui de a leveza sustentável. Você conquistou a leveza, mas você tem que sustentar. Ela tem que ser mantida. E mais, lembra? Você
tem que saber criar novos sistemas para se adaptar às novas fases da vida. Isso aqui é a jornada, gente. Vocês falaram, você só fala, mas eu não falo. É isso aqui. É isso que você precisa fazer. E aqui, meninas, deixa eu me recompor, tomar mais um pouquinho de água. Aqui eu vou te convidar a fazer uma reflexão, mas eu preciso que você seja muito sincera com você mesma, tá? Você tem três alternativas. A primeira é você continuar do jeitinho que você está indo, seguindo dicas de internet, ouvindo pessoas falando, errando, tropeçando, caindo em armadilhas, levando mais tempo. Mas eu, se você optar por isso, eu vou desejar de coração que você chegue. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Por mais tempo que você precise, talvez errando, enfim. Mas eu espero de coração que você consiga. A segunda opção é você desver essa aula, falar assim, não, eu me encontro na minha bagunça e que organização, o que, eu vou continuar do jeito que eu tô. E tá tudo bem também. A decisão, lembra da decisão? A decisão é sua. Mas tem uma terceira que eu queria muito, que é dar um passo além nessa jornada. Mas eu preciso que você realmente esteja decidida a dar esse passo além. E que você realmente queira, assim, com sangue nos olhos, porque eu tô com sangue nos olhos. Eu quero muito ajudar você a chegar nesse estágio, não só de paz, de você ter a tranquilidade de falar, eu consigo, eu tenho liberdade de criar o meu sistema, de transformar a minha vida, porque a vida vai tentar te derrubar e você fala assim, opa, eu consigo. Essa capacidade eu queria muito que você tivesse. E aqui, se você realmente você quer, se você realmente tem essa vontade, eu tenho uma oferta para você. É o meu curso online, meu primeiro projeto grande, Casa Leve, Vida Leve, que eu demorei anos para construir, porque eu sou perfeccionista, e eu procrastinei na coisa mais importante, que foi esse meu projeto. Eu falava para vocês, eu estava falando disso. E agora eu decidi. Eu falei, não, eu preciso realmente levar essa solução para as pessoas, eu preciso levar essa solução para você que está sofrendo aí por conta da bagunça na sua casa. E eu queria mostrar para você que aquela jornada que eu te mostrei há pouco é tudo sobre o meu curso. São as 5 etapas, são os 5 módulos que você vai ter acesso se você topar, segurar na minha mão e junto comigo, literalmente junto, é sobre esse curso aqui. O módulo 0 de Boas-Vindas, sua jornada para uma casa que você merece, é o despertar. Quando você entende como aquelas abas abertas estavam te interferindo, né, impactando a sua vida, impactando a sua saúde mental e você não estava percebendo. Aqui já não só você vai aprender a planejar e preparar-se para a próxima fase, mas aqui tem uma coisa muito importante, que é mudança de mentalidade. E como que você muda essa mentalidade? Não é eu só falando, é você colocando em ação, em prática, a coisa que você mais teme hoje, talvez, que é o desapego. Mas fica tranquila que eu estou dando em doses homeopáticas, porque eu sei muito bem qual é a minha jornada. Eu estou dando numa sequência estratégica de mini ações, mini tarefas,
para que aos poucos, é bem como na homeopatia, que você consiga ganhar força, clareza, segurança, aos pouquinhos, nada de uma vez. Pouquinho a pouquinho, eu vou te fortalecendo no caminho dessa jornada da organização para a gente chegar até o fim, juntas. Literalmente vamos juntas. E aqui, como eu disse, você já vai receber 3 exercícios propostos que eu preciso muito que você faça, porque nessa jornada você vai fraquejar. Isso é natural, como em qualquer projeto de grande porte. Só que você tomando esses cuidados e registrando isso, quando você fraquejar, você vai voltar e você vai rever e falar assim: ah, é por isso que eu comecei. Esse é o meu propósito. Essa é a minha prioridade hoje. Ai, gente, vamos para o próximo. Módulo 1. O desapego que liberta, dê o primeiro passo com clareza e segurança. Esse é a primeira vitória. É a triagem. Só que você já vai estar bem preparada. Você já fez o planejamento, você já fez o preparo e agora você vai executar essa triagem. E aqui eu vou te dar o passo a passo do Danchari, o que que ela significa, o que que ela traz de significado, por que que ela é tão poderosa. Ai, eu adoraria abrir aqui, mas eu vou abrir no curso. Ela é muito poderosa. E aqui você vai entender o que é sentir alívio. Primeiro, a primeira vitória, esse mini vitória que você vai comemorar muito. E você, mesmo que seja perfeccionista, assim como eu, você lembra da excelência que eu falei na live? A diferença do perfeccionismo e da excelência? O perfeccionismo, ele é ruim, ele não é saudável. Já a excelência leva em consideração os seus limites. Você vai fazer o melhor que você conseguir dentro das suas possibilidades. E acho que a coisa mais importante dentro dessa excelência é comemorar as vitórias, as mini vitórias, os aprendizados e não focar no erro, que o perfeccionista a gente não consegue seguir adiante, né? A gente paralisa porque a gente não consegue tirar os olhos dos erros que a gente comete no meio do caminho. A gente vai cometer erro e tá tudo bem. Isso é natural. Não tem problema se você tropeçar. Eu vou estar ali para te ajudar a levantar, seguir esse caminho. Módulo 2, cada coisa no seu lugar, cria uma rotina leve e funcional. Esse aqui é o aterrissar. É a hora que você vai entender como a organização funciona. Você já vai ter o seu essencial e você vai decidir o lugar de cada coisa. Levando em consideração, você já vai ter uma consciência clara das tuas rotinas, da sua prioridade, das tuas necessidades. E você vai decidir o lugar de cada coisa, não levando as dicas de internet, mas tendo foco no que você realmente precisa fazer. Sabe o que acontece quando você está com o essencial? Você deposita a tua energia, o teu tempo, a sua disposição, disponibilidade, no que realmente importa, no que funciona para você, no que traz benefícios para você, e não cuidando de coisas que não fazem o menor sentido você ter. Você entende? Você consegue entender? Faz sentido isso para você? Módulo 3, a casa que inspira paz. Esse aprimora o seu olhar. Eu quero compartilhar com você nesse curso. Sabe aquele ajuste fino? Muitas vezes, dentro da consultoria online, a pessoa manda foto, eu falo, eu não consegui, aí, eu fiz tudo que você mandou fazer, mas eu não consegui entender o que deu de errado. Esse ajuste fino, olhar de 8 anos que eu estou treinando, eu vou passar para você. E mais, nesse módulo, você vai aprender a criar bons hábitos, que vai te levar, né, até o final da jornada, você vai ter a transformação. E não é transformação só de saber organizar a casa, não. Você vai mudar, literalmente, de estilo de vida, porque você vai mudar os teus hábitos. Você vai saber como criar bons hábitos.
não só para você, né? Para toda a sua família. E aqui no módulo 4, finalizando vida leve e movimento, aprecie o seu novo estilo de vida. Lembra que eu falei no erro número 3, que a organização não é estanque, ela é uma jornada, é um caminho que você tem que ir se aprimorando, construção, né? Você está sempre em construção. Eu estou ainda em construção. Eu não sou a detentora de todas as soluções. Eu estou em construção. Minha gaveta de panos de prato está. Eu acho que depois disso eu vou lá e vou organizar. Mas aqui você aprende não só a manter o sistema, a paz que você conseguiu conquistar, mas a se adaptar às várias fases da vida, para você não sofrer com o efeito rebote, não sofrer com a insegurança, você ter realmente a clareza, a confiança de que você está no caminho certo, né? Que você já aterrissou nesse seu novo estilo de vida, né? Aprecia o seu novo estilo de vida. Ok, meninas, bora lá? Vamos falar agora como será entregue, né? E por que que vai ser assim? Os módulos serão entregues pela Hotmart, onde você já viu onde está o meu e-book hoje. No ato da compra, se você fizer a compra, você já vai receber o módulo 0, com tudo aquilo que eu já te passei, com todo o preparo, o planejamento, entender por que que você está com essas abas abertas, por que que é importante fechar essas abas para concentrar, né, a sua energia, a disposição, o seu tempo numa coisa que é importante. Esse é a mentalidade essencialista. Vai ter já os exercícios que você precisa, isso é mandatório, vocês precisam fazer. O módulo 1 vai só chegar daqui a 2 semanas. Por quê? Porque eu preciso que você coloque em ação. Lembra que comentei, a minha jornada é uma sequência ordenada de forma estratégica. Você não pode pular, você não pode deixar o despertar de lado querendo já ir para a primeira vitória. Você não vai conseguir a primeira vitória se você não tiver passado pelo despertar. É por isso. E aí, sucessivamente, aqui, a cada semana, você vai recebendo os módulos. Você pode assistir de onde você quiser, quantas vezes quiser, porque muita gente fala assim, Itsu, eu prefiro presencial. Sim, aula presencial, consultoria presencial tem as suas vantagens. Só que assim, no meu caso, vamos juntas presencial, eu fico tão focada no que eu preciso entregar para minha cliente, eu não tenho tempo. Inclusive, na presencial não tem o dossiê que tem na consultoria. Então a pessoa vai ver o que eu fiz. Mas se a gente não teve tempo de bater papo, lógico que eu faço, dou atenção nas semanas seguintes. Mas assim, é uma coisa que eu vou lá, implanto o sistema, mas a pessoa não consegue aterrissar. E aqui você tem o passo a passo, de uma forma muito clara, muito simples, muito fácil. Mesmo para você que trabalha o dia inteiro, que só tem à noite, 30 minutos à noite, ou só tem, sei lá, 1 hora no final de semana para se dedicar, não tem problema, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque você tem um método. E fora o método, eu vou estar com você. Aguarda, que eu vou falar sobre isso, exatamente sobre o bônus. Eu quero, depois que eu mostrar tudo, eu quero até que vocês deem print, porque eu quero que vocês fiquem com os bônus na cabeça, tá, meninas? Isso daqui é loucura, loucura, loucura. Eu não sei se eu vou conseguir repetir em outros lançamentos. Eu preciso realmente que você leve isso em consideração, que eu fiz com muito, 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 muito carinho por vocês. Essas que acreditaram, né? Mesmo que seja essa aula, vocês vieram até aqui, eu quero mostrar para vocês. Todas as inscritas no meu curso vão receber a comunidade da Casa Leve Vida Leve, que eu vou dar insights, eu vou dar reflexão, eu vou divulgar PDFs, vai ter bate-papo comigo, né? O suporte, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse módulo não está funcionando, eu vou intermediar com todo amor, com toda atenção e carinho, tá? Para vocês não terem nenhum problema,
nessa jornada. E aqui o plantão de dúvidas. Isso daqui é ouro, gente. Por favor, valorizem isso. São 4 encontros de 1h30 a 2 horas. Se precisar de mais, eu vou ficar com vocês pelo Zoom. O primeiro encontro já está marcado para a entrega do módulo 2, vai ser no dia 12 de fevereiro. O horário, eu confirmo tudo pela comunidade, tá? Fiquem tranquila, na comunidade essa da Casa Leve, Vida Leve, tá bom? Não a da aula Viva Mais Leve, não é. Aquela lá é outra coisa. Aqui, eu pretendo, conforme a necessidade de vocês, a gente vai agendando os encontros da semana, tá bom? Isso fica tranquila, eu vou dar 4 encontros, tira dúvidas, é um plantão de dúvidas que eu faço questão de dar para vocês. Aqui o bônus 2, gente, vocês precisam ser rápidas. A hora que eu abrir o valor, vocês vão ter que ser muito rápidas, que é bônus para as primeiras 10. As primeiras 10 que se inscreverem no meu curso vão receber o acesso em dobro. A minha renovação é por ano. Eu acredito que vocês não precisem renovar, porque eu tenho certeza que se vocês realmente fizerem o passo a passo, vocês vão conseguir internalizar, né, entender de fato na prática, sabe, com a mão na massa, vocês vão entender como é que é o passo a passo. Agora, se você me disser, Tsu, mas eu não me sinto confortável, quero 2 anos para tentar, sem problemas nenhum, tenta agora. Se você realmente está com vontade de mudar esse ano, de transformar a sua casa, de transformar a sua vida, vem para aproveita esses 24 meses que você vai conseguir acessar todo o passo a passo dessa jornada da organização. E aqui, gente, esse 3, eu ainda não sei como eu vou fazer, eu só garanto uma coisa, eu vou fazer. Eu posso trabalhar de final de semana, mas eu vou atender vocês. Porque quem topar se inscrever até o final do dia de hoje, até as 23h59 de hoje, meia-noite já era, é amanhã. Eu preciso que vocês lembrem-se disso aqui, que esse daqui é mais ouro ainda. Fora aqueles 4 encontros, que é em comunidade, que a gente tem a inteligência coletiva, que as meninas vão colocando as suas dúvidas, as suas dores, os erros, os acertos, a gente acerta no coletivo. Aqui não, aqui é tete a tete comigo, é individual, é uma consultoria individual online. Eu vou te dar 3 sessões. O primeiro é de diagnóstico, você vai entrar na comunidade, a gente vai marcar, tá? Uma a uma, eu vou marcar o dia do diagnóstico, fiquem tranquilas. E depois, vocês têm 3 meses, a partir da data da compra, para você, no caso teria que ser hoje, você comprando hoje, você tem 3 meses para colocar tudo em ação, e você tem mais 2 encontros, sessões que você vai guardar na manga, e você vai pedir por ela quando você realmente precisar. Se for uma dúvida comum, pede aqui no 4 encontro do plantão de dúvidas. Nesse aqui é porque realmente você vai precisar de alguma coisa personalizada. Eu vou estar aqui segurando na sua mão. Eu falei para vocês, meninas, não é vendendo o curso, eu falei, pronto, vendi, consegui vender, uhul, e dou as costas para vocês. Eu vou segurar na mão, porque o objetivo é meu. O objetivo é meu de fazer isso daqui dar certo. Eu quero muito que dê certo, que vocês realmente tenham a casa que vocês merecem, a vida que vocês merecem, meninas. Com leveza, com tranquilidade, com bem-estar, com tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com tempo para você, enfim, depositar sua energia no que você realmente é importante para você.
E se não bastassem esses bônus, tem mais dois bônus. Uma é o de manual de boas práticas, que eu vou te dar, vou compartilhar com você tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses 8 anos, de onde descartar. Talvez eu não conheça na sua cidade, talvez no seu país, e eu vou dando dicas, ó, é assim que funciona, aqui tem um site assim legal que você pode buscar, né? Roupa velha, ó, tem lojas que aceitam, e assim por diante. E o outro é o manual de como escolher um bom organizador. Agora sim eu vou dar o direito, minhas clientes sabem que eu não deixo elas comprarem o organizador antes do fim. Agora eu vou permitir que vocês comprem, tá? E esse manual, esses dois bônus vão chegar até chegar o módulo 4, tá? Estou ainda aprimorando para vocês receberem as informações muito, muito valiosas. Agora eu vou abrir o valor do investimento. Gente, deixa eu tomar uma água aqui. Gente, eu quero que. Eu sempre estou chamando vocês para reflexão e agora não vai ser diferente. Quanto custa hoje você sair do estado que você está hoje, que você já tentou de várias formas, mas nunca conseguiu? Você tentou, tentou, mas não conseguiu continuar. Você chegou nadando e acabou desfalecendo na areia, na praia. Quanto vale você transformar a sua vida através da sua casa com espaços vazios, da sua casa que te convida ao relaxamento, à folga, respiro, uma casa que te acolhe, que te convida a descansar. Quanto vale transformar a sua casa numa casa que funciona de verdade, que atende às tuas necessidades, que entende que foi criada ali, arranjada conforme a sua rotina, uma casa que realmente que te ajuda. Você não precisa se preocupar com ela, você só mantém o essencial. Quanto custa para você ter um dia produtivo no seu local de trabalho, que seja no seu home office, seja no seu ateliê, porque você conseguiu descansar à noite no seu quarto, porque o seu quarto está confortável, está acolhedor. Quanto custa para você, meninas, parar de brigar com seu marido, com seu namorado? Quanto custa você parar de descontar a raiva, a angústia, a aflição nos teus filhos, porque você está sempre estressada, porque você está sempre mal-humorada em função da bagunça, que você não consegue lidar, que você não sabe por onde começar, porque você já tentou, tentou e não conseguiu chegar até o final, por falta de método, por falta de clareza, por falta de conhecimento, de ferramentas, de mentalidade. Bora mudar? Pronto, meninas, eu vou falar agora do valor do investimento. Preparadas? Esse não é o valor do curso. Calma, relaxa, respira. Esse daqui é a média dos projetos de grande porte que eu atendi ao longo desses anos no presencial. Quando eu realmente levava uma equipe, eu ficava dias ali atendendo a cliente. É fora da curva, porque no normal é em torno disso. Isso daqui era a média, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Essa aqui é a média de uma organização de uma parte da casa ou uma parte do apartamento, ou mesmo que seja completo, um apartamento pequeno. Esse é o investimento que, se você nunca pediu ajuda de personal organizer, de projeto, é mais ou menos isso. Esse aqui é um preço justo, tá? É um preço justo
de personal organizers que oferecem serviço de qualidade. Talvez você encontre aí por muito menos, eu ficaria muito ressabiada. De verdade, eu estou falando isso de coração aberto. Isso daqui é um preço extremamente justo, porque a transformação que essas meninas fazem na sua casa não é pouca coisa não, tá? Eu sei porque eu fiz isso. E eu sei o trabalho que dá. Estudar, fazer projeto mesmo, a gente faz um planejamento passo a passo, para a gente conseguir em pouquíssimos dias e com, né, aquela equipe trabalhar todo mundo em prol da casa transformada, né? Esse também não é o valor do curso. Só os 4 encontros de plantão de dúvidas que eu vou dar de graça para você nesse curso, porque você está comprando o meu curso, eu vou dar de graça esses 4. Só o curso, só o plantão, só os 4 plantões que eu vou dar para você já custaria R$ 1.800. E ainda não é o valor do curso, porque o valor do curso é R$ 1.497. É o preço oficial do curso. É o preço que, quando eu comecei a planejar, eu falei assim: vale esse valor aqui. Mas, meninas, eu não vou cobrar isso de vocês. Porque o valor é esse aqui. Ops, esse também não é o valor. Esse é o valor da consultoria online, sabe aquela da manga, do diagnóstico mais 2 encontros? Esse daqui é o valor, hoje, na tabela de 26, o valor da minha consultoria. Se alguém aqui já entrou em contato comigo e pediu o valor, sabe que eu estou falando a verdade. Esse é o valor de 2026 da minha consultoria online. Agora eu vou abrir realmente o valor que eu consegui chegar. Cheguei no meu limite, meninas. É o melhor que eu consegui fazer, tá? Então eu quero que realmente você leve em consideração tudo que eu falei da transformação, porque isso aqui não é um curso online de organização residencial. É uma transformação, é uma caminhada que você vai fazer comigo, junto. Eu vou estar nessa jornada com você. E por mais que acabe tudo isso daqui, você já usou tudo que você tinha. Se você quiser me mandar no WhatsApp, fala, Tsu, me ajuda. Eu vou te ajudar. Porque eu tô aqui para te ajudar. Esse é o meu objetivo. Eu realmente quero te ajudar. Quando eu falei na live, quase chorando, não estou mentindo. Esse é o meu propósito. Uh, bora lá? Eu vou mostrar aqui. E logo em seguida, meninas, eu vou mostrar o QR Code. Então, se você realmente quer o bônus do acesso de 2 anos, corre com o celular na mão, pega o seu cartão de crédito e bora lá, meninas. O valor que eu consegui, isso aqui é o máximo, o limite que eu consegui, porque, como eu falei, o valor oficial do curso é mais ou menos 1.450, 1.497, R$ 1.500. Investimento que eu fiz, não só no tempo, em tudo, sabe? Em app, tudo. Isso aqui, tá? Bora? Preparadas, meninas? Realmente, quem quer o bônus número 1, o número 2, preparem-se, que assim que eu mostrar o QR Code, seja as primeiras. Pode ser? O valor que eu tenho para você hoje é de 12 parcelas de R$ 98,98. Sabe quanto que dá isso por dia? É R$ 3,30. R$ 3,30 para você transformar a tua vida, para você sair do caos que você está hoje, para você conseguir se adaptar a todas as fases da vida, para você ter tempo para você depositar a sua energia no que realmente importa, carreira, família, seus pais, teus filhos, teus pets, em você, na sua saúde mental.
E quem tiver mais condições, quiser pagar à vista, é mais barato ainda, R$ 957. Gente, de coração, é um valor para tudo que eu vou entregar para vocês. Eu acho que vale super a pena. Não só pela parcela que você consegue por mês, e aqui não precisa ser 12, tá? Tem outras, você pode, sei lá, de repente você quer dividir em quatro, né? Aí a parcela também vai diminuindo, enfim. Tudo bem? A pessoa que quer, você, que quer 2 anos de acesso, prepare agora o celular, que eu vou mostrar o QR Code, e você vai pegar o seu celular e vai botar aqui, talvez no modo câmera, não sei qual que é o tipo do seu celular, é como se fosse pagar um Pix, por QR Code, é mesmo jeito, e você vai ser encaminhada para a minha página de pagamento. Bora lá? Eu vou mostrar então, no 1, no 2, no 3. Pronto. Escaneie o QR Code e bora. Guarda esse valor, gente. Isso daqui eu não vou conseguir mais fazer no meu lançamento, sinto muito. Isso daqui é para minhas membras fundadoras. Vocês que acreditaram em mim, que vieram até a minha aula, sabe, que se inscreveram, responderam a pesquisa para mim, entraram na comunidade, deram um coraçãozinho ali em cada áudio que eu dava, em cada recado que eu dava. Vocês estão juntas aqui comigo e eu não vou fazer diferente, eu vou estar junto com vocês também, até vocês conseguirem. Até vocês conseguirem. Então, bora lá. Se isso não bastasse, ainda tem a garantia, gente. Eu vou falar agora. A incondicional é de 30 dias. Você vai receber quase todo módulo. Você pode assistir ela inteira. E se não fizer sentido para você, você pode me devolver, que eu vou te devolver o tanto que você tiver pago já nesses 30 dias. Se for à vista, eu devolvo 957. Se você fez a prazo, eu vou te devolver o quanto você pagou. Ok? Não vou te perguntar nada. O condicional, meninas, eu chamo aqui de 90 mais 90 mais 500. Sabe o que é isso? Eu vou te dar 90 dias para você colocar em prática tudo que eu te ensinei aqui. E aí, você vai falar assim, ai, eu fiz de tudo, mas eu não consegui sentir paz. E aí? Falei, aí você me aciona o SOS Tsu, SOS Casa Leve, Vida Leve. Aí eu vou lá, eu vou marcar um encontro online com você, eu vou fazer o diagnóstico, montar um plano de ação, e você vai ter mais 90 dias para colocar em ação, para pôr em ação esse plano. Se mesmo assim, em 90 dias, você chegar para mim e falar assim, Edson, realmente, não rolou, não deu. Ok, eu vou te dar o tanto que você pagou, não vou perguntar o tanto que você pagou, e ainda eu vou te dar mais 500 do meu bolso. De tanto que eu confio no meu taco, no meu método. Como é condicional, eu vou exigir essas condições de você, tá? Que pelo menos você assista todas as aulas, eu vou pedir provas, né? Resumo de cada módulo, submódulo, com suas próprias palavras, não precisa ser nada do outro mundo, gente. Insights, fotos, imagens de você fazendo todos os exercícios, fotos, resultado da triagem, do local que foi triado, ou aqui de ter colocado a decisão do lugar de cada coisa, eu vou te pedir provas, imagens, fotos, vídeos, áudios, lição de casa, escrita, eu quero que você mande tudo para mim. Ter participado de todos os 4 encontros, se mesmo assim você fez tudo conforme eu estou te pedindo, e mesmo assim você não chegar à paz, eu te devolvo o dinheiro que você tiver pago nesse período, e eu te coloco R$ 500 no meu bolso para pedir desculpas que o meu método não funcionou com você. Isso daqui é um compromisso meu, de tanto que eu confio que esse método vai te levar aonde eu estou falando que vai chegar.
Combinado, meninas? E aqui eu vou responder a 3 perguntas que chegarem, tá bom? Pedindo aqui para minha equipe, marido, filho. Bora lá. Não sou capaz, não consigo fazer nada sozinha. Se você está falando porque é um curso online e você vai estar sozinha, aqui eu já vou te cortar falando não é bem assim. Você não está sozinha, você está comigo. Na comunidade, você está comigo no suporte e você está comigo no plantão de dúvidas. Suporte é alguma coisa técnica, né? Mas no plantão de dúvidas eu vou estar com você e com todas as meninas da comunidade, das inscritas, né? No curso Casa Leve, Vida Leve. É como eu disse para você, o presencial tem o seu valor, não nego, tem o seu valor. Mas, quando é online, quando é um curso que você consegue ver, assistir e reassistir quantas vezes você quiser, e ainda mais quando tem esse acesso a mim, isso daqui é mais do que presencial. Eu acho que esse formato aqui é mais do que presencial. E você não está sozinha, você não vai estar sozinha, porque eu não vou deixar. Você vai estar comigo. Eu vou te levar. Se você fraquejar, eu vou te levar. Confia em mim. Eu tenho dificuldade para me desapegar, eu nunca consegui. Tudo aqui tem memórias. Não é à toa que eu me especializei em apego. Não é à toa. Porque eu sei, eu tenho apego. Mas posso te dizer uma coisa? Eu tenho apego e eu não vou abrir mão das coisas pelas quais tenho apego. Sabe por que que eu posso fazer isso? Porque eu não tenho excesso, porque eu não tenho desnecessário. Essas coisas pelas quais eu tenho apego, elas são essenciais para mim. Entende? Aqui, gente, se vocês estão com essa dúvida, em nenhum momento eu falei viva somente com as coisas que você não gosta, mas que são úteis. Em nenhum momento eu disse isso. Por que que você tem que eliminar o excesso? Por que que você tem que recusar o desnecessário? É justamente para você poder ficar com as coisas que você gosta. Isso tem que caber no teu essencial. E é isso que eu te ensino no passo a passo. Não tem problema você ficar. Eu vou até te mostrar uma coisa que eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Esse daqui é um relógio que era do meu avô. E quando meu avô faleceu, eu peguei. Relógio da Casio, meio vintage. Eu amo. Isso daqui fica comigo, vai ficar para sempre comigo. Porque tenho espaço para ele, eu tenho tempo para limpar ele. Porque eu quero que ele fique comigo. Gente, desapegar não é das coisas que a gente precisa ter perto da gente. Eu não estou falando desse desapego. Desapegar é das coisas que não fazem sentido para você ter. É caixas e caixas e caixas de roupinha de bebê, de agenda, de desenho. Eu não estou falando para você jogar tudo. Em algum momento eu disse isso? Eu disse para você viver com o essencial. Inclusive, quando você tem o essencial, você consegue dar espaço para essas coisas. Bom, respondi. Gente, agora eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar um pouquinho para mim. E eu volto ainda, tá? Eu queria que você assistisse mais um vídeo parecido com o que você já viu no início, que é da parte do depoimento. Pode ser?
Não vai embora, tá? Ainda eu vou voltar. Fica aí. Você acha que o método é possível de se aplicar? É possível, é bem possível. No fundo, eu não achava que era possível, eu achava que era complicado. Com o seu método, a gente consegue fazer isso sem que isso se torne algo penoso, sem aquela sensação, ai, isso é só propaganda, não serve na prática. Não, dá para fazer na prática. Tem coisas que você precisa priorizar em algum momento. E o método é uma coisa que, quando eu comecei, eu falei assim, é uma prioridade. É possível, mesmo com a vida corrida. O método, seguindo ele, é possível essa transformação. Aquela angústia de dizer, será que eu vou conseguir? Aquele receio, aquele medo, mas continuar o processo, porque dá certo. É possível dentro da minha rotina de trabalho, ou uma rotina que é mais agitada, com 2 bichos, ter a casa funcional, organizada e com essa sensação de paz e leveza. Então, quando a gente tem um método, facilita muito. Mesmo que dê uma pausa no meio, é possível continuar. Algumas pessoas podem até pensar, não, eu vou fazer esse investimento, fazer esse método, mas depois vai voltar tudo novamente. Não volta, porque você define ali nos espaços o lugar de cada coisa. E quando você também se disciplina a manter aquilo, né? Esse lance do vazio é um negócio que pega as pessoas, porque no início você viu um vazio, você quer preencher o vazio. E lidar com o vazio dos espaços é algo emocionalmente muito significativo. E o quanto que a gente está preparado para lidar com esse vazio no sentido positivo e não ficar acumulando coisas, entulhando coisas, mas até que ponto que cada um pode estar preparado para vivenciar esse espaço mais vazio, mais funcional, mais fluido, é muito mais leve. A questão de deixar espaços livres também, muitas vezes a gente acha que tem que ter um enfeite, não necessariamente. Olhar um lugar clean, que só tem aquilo que você precisa, de uma maneira harmônica, traz essa leveza, isso traz bem-estar para a gente. Cada etapa tem um porquê. Separar o que eu não preciso mais e depois, numa segunda etapa, colocar as coisas no lugar em que funciona. Eu sinto que eu tenho muito mais leveza, muito mais paz, assim, porque agora está tudo no lugar. Vai me fazer trabalhar melhor, com mais foco. E aí a gente traz tudo isso para a vida, né? Depois que você colocou em prática o meu método, o que você sentiu de diferença? De sufocante, foi assim para um estado de tranquilidade. É uma organização que torna o espaço funcional, fácil. Me trouxe leveza, me trouxe paz. A sensação que eu tive mesmo é de leveza, de alívio, de bem-estar. Então, a sensação de paz, de tranquilidade, de prazer. O resultado, acho que é leveza. Me trouxe funcionalidade. O seu método, ele promove uma organização de uma maneira possível e funcional. A sensação é que você pode tudo. E é isso que eu fui buscar com o seu método. De alguma forma, você traz uma paz para a sua vida. Não tenha dúvida que traz paz. O seu método é muito potente, porque não só transforma o ambiente, transforma a vida da pessoa. Meninas, agora eu vou finalizar. Quem estiver comigo, bora. Segura aqui na minha mão, bora. Quem não quiser, não foi dessa vez, não tem problema nenhum. A gente vai continuar sendo amigas. Eu vou continuar levando minhas postagens, que são gratuitas, vocês podem consumir o quanto vocês quiserem. Eu vou continuar fazendo lives, tá? Talvez isso não caiba na sua realidade hoje, e tá tudo bem de verdade. A nossa amizade continua, como diz o meu professor. Mas se você realmente quiser dar esse passo além, você será muito bem-vinda. E você vai fazer parte, como eu disse, das membras fundadoras
do projeto Casa Leve, Vida Leve. Eu acho que eu vou lembrar, ou vou levar vocês comigo para o resto da minha vida, porque isso é muito importante para mim. Ok, meninas? Para quem só assistiu a aula, agradeço da mesma forma, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e eu vejo vocês lá no Instagram, no YouTube e nas lives, ok? Muito obrigada de coração, uma boa noite e muito obrigada. Até já, pessoal.